O ESG influencia nas decisões de 99% dos investidores no Brasil. E olha, 99% não é aquela força de expressão, é o dado real mesmo, fruto de uma pesquisa com mais de 1.000 investidores publicada pela Exame. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje no podcast Robert Half Talk. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para essa importante conversa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast duas convidadas. Deixa eu apresentar a Viviane Torinelli, que, olha, tem um vasto currículo aí relacionado ao tema de hoje, né? Ela é profissional de governança corporativa com mais de 20 anos de experiência, tanto em empresas privadas como em empresas públicas, tem doutorado em finanças e investimentos sustentáveis, é professora da Dom Cabral, da FIA-USP, compõe comitês de pesquisas internacionais nesse tema, e se eu for tentar dar o currículo todo aqui da Vivi, eu vou precisar de um podcast só para isso. Então, quero te agradecer muito, Viviane, por participar hoje aqui com a gente. É uma honra ter você aqui para um tema tão relevante quanto o ESG. Eu que agradeço. Muito obrigada o convite, viu? Cássio, Ana, todo o pessoal aí. A gente que agradece, imagina. E de volta aqui no podcast para bater um papo com a gente, a Ana Carla Guimarães, que é diretora de negócios para Executive Search aqui na Robert Half. Ana, bom ter você de volta aqui. Obrigado por participar mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, Cássio. Obrigada, viu, Vivi? Muito bom a gente estar junto de novo. Deixa eu, então, lançar uma pergunta para dar início aqui ao bate-papo de vocês, né? Porque a terminologia de ESG veio mudando ao longo dos tempos, né? A gente ouvia falar muito de governança corporativa lá atrás, alguma preocupação, né, com impacto ambiental, impacto social, tudo, até que, né, isso foi transformado numa disciplina, para falar o mínimo, né, que é o ESG, hoje muito valorizado nas empresas. E por que, do ponto de vista de business, de negócio, até de existência das empresas, o ESG tem importância hoje? Então, primeiro, eu acho que é importante isso que o Cássio já trouxe na fala, que realmente isso é uma evolução, né? Então, o ESG vem aí de a gente estar discutindo sustentabilidade há anos, né? Então, só uma referência, em 1976 já tinha aí uma conferência da ONU, onde se tinha, né, essa discussão em pauta. Aquele relatório, Nosso Futuro Comum, já é de 86, se eu não me engano, então acho que é 72 a conferência 86, então é coisa antiga, né? E, por exemplo, experiência pessoal, em 2000, quando eu morei a primeira vez na Alemanha, já tinha logística reversa do cidadão comum que ia ao mercado lá devolver sua garrafa. Então é legal também a gente entender que o tema ele veio desenvolvendo no mundo há muito tempo e que a gente tem aí uma desigualdade também de compreensão no mundo, né? Então há países onde já isso é muito mais desenvolvido, inclusive culturalmente, há muito mais tempo do que a gente já conseguiu chegar, né? A gente ainda não está no mesmo estágio. O ESG, o que ele é então? Em 2000, a gente vê esse tema entrando mais forte numa agenda financeira. Então, a gente percebe em 2000 que começa-se, através de estudos, entendimentos, né, e casos reais, o mundo corporativo percebe mais claramente que os fatores ambientais, sociais e de governança, eles de fato implicam, né, são relevantes para a tomada de decisão de investimento e alocação de recursos, porque há riscos financeiros e oportunidades financeiras associadas a isso, né? Então, essa é a grande mudança, é dizer que esses fatores começam sim a ser considerados na tomada de decisão para alocação de recursos financeiros, né? E dado que o mercado financeiro ele tem realmente este poder, né, de causar um efeito cascata nas corporações, porque se ele vai dizer o seguinte, ó, para mim faz diferença se a tua empresa tem ou não uma ação, ela tem ações para, por exemplo, reduzir emissões de gás de efeito estufa, tem uma ação para logística reversa, tem ações dedicadas a um melhor ambiente de trabalho para os seus colaboradores, tem uma preocupação que se está terceirizando com a China, né, se eu tenho mão de obra escrava lá,
eu investidor, estou dizendo que isso faz diferença de eu comprar suas ações ou não, ou de eu alocar mais recursos neste fundo financeiro, ou quando alguém no mercado financeiro lança um produto com aquele tag ESG e vê que tem uma vontade, um apetite muito maior de investidores, e às vezes investidores grandes, fundos de pensão internacionais grandes, relevantes, né, volumes financeiros expressivos, você vê essa roda girando. Né? Então, e daí, se ela está girando, você precisa de mais projetos. Se você precisa de mais projetos, você precisa de mais gente para tocar esses projetos. Se você precisa de mais gente para tocar esses projetos, você precisa de mais pessoal qualificado. E daí, provavelmente, é nisso que chega na Robert Half hoje, né? Querendo discutir ESG. Eu concordo, viu, Vivi? Na verdade, assim, as empresas, né, com as boas práticas definidas de ESG, elas acabam correndo menos riscos, né, de ter problemas de fraude, sofrer as ações aí por impactos ao meio ambiente, problemas jurídicos, trabalhistas, enfim. Então, além de todo esse impacto, né, que você falou também, envolvendo todos esses riscos, e o quanto que a nomenclatura ela também é uma nomenclatura mais antiga, mas o olhar está sendo mais voltado a esses impactos e as siglas, né, do ESG de forma mais profunda. Tem a questão aí dos valores envolvidos, né? É uma indústria que ela vai atrair aí trilhões de dólares, né, em investimentos até 2025, 2026. Então, é uma indústria, no sentido dos investimentos, dos riscos, das estratégias e os fatores que englobam o ESG, o valor financeiro muito alto, muito expressivo, né? Não só movimentando o lado financeiro, mas sim corroborando aí com as iniciativas de contratação, de atração, de estruturas de times multidisciplinares e que conheçam as siglas, né, e que tenham tido algum tipo de experiência que impacte o negócio, a empresa como um todo, né, então a gente acaba entendendo o investimento interessante das empresas em todos os setores, com a ótica ESG, e aí ampliando oportunidades para desde analistas até grandes executivos, nível executivo primeiro homem, para esse escopo, com certeza absoluta. Eu ia até perguntar para a Vivi, né, se ela entende, né, que a prática de ESG, até mesmo a construção dos times, né, de ESG, acaba sendo uma prática nova no sentido das empresas olharem mais propriamente para esse negócio, né, como uma área de negócio efetiva, né? A gente antes não tinha uma área de ESG propriamente estruturada dentro de um banco, dentro de uma indústria. Hoje a gente tem plugado em diversas sub-áreas, né? Mas a gente percebe como uma área com nome e sobrenome, né? Antigamente não existia. Então, você concorda comigo, Vivi, nesse ponto? Nossa, eu acho, sim, acho que ela está cada vez mais com nome e sobrenome, e o que eu percebo, né, a gente que começa a ter esse tag, né, na nossa formação, e por conta de estar na Brasf também, né, que é esse pool de pessoas que também estão assim, falta gente no mercado, e isso só pode ser porque o mercado está pegando muito, porque o tempo todo é uma dança de cadeiras. Fulaninha, você tá não sei onde, não tô mais, já mudei. E o fulaninho se mudou para não sei onde. O meu gerente saiu daqui e foi para lá. Não sei quemzinha, saiu, foi para startup, né? Então, assim, e por quê? Eu acho que isso você propriamente falou. O recurso financeiro está voltado para essas marcas. Então, por exemplo, a empresa hoje, ela tem lá seu custo de capital. Aí ela percebe que se ela hoje, por exemplo, vamos supor que ela capta no mercado de capitais. Se eu emitir um green bond, ou seja, se eu conseguir um sustainable bond, um título sustentável, ou seja, se eu consigo dizer que o meu projeto ele tem uma externalidade socioambiental positiva, eu consigo pagar uma taxa, que a gente até diz que é um greenium, né? Tem aí uma diferença entre o que ele vai pagar para um título normal, né, que ele precisa pagar para aquele investidor, porque ele normalmente tem uma demanda maior por esse tipo de título, ou se, eventualmente, naquele momento, não tem uma diferença de taxa, você tem um apetite muito maior. Você tem uma propensão a conseguir levantar o seu montante. Tem várias emissões lá que há uma demanda de fazer 3, 4, 5 vezes maior do que a emissão.
Então, daí isso precisa ter uma equipe especializada, né? E a especialização vem, e ela vem assim cada vez mais profunda. Então, por exemplo, taxonomia. Mas como é que é taxonomia? Tem taxonomia da FEBRABAN, tem a taxonomia da União Europeia. Deixa eu entender o que dentro do meu setor eu preciso fazer, quais são as especificidades técnicas, né? Porque não é só o setor que eu tenho, é tudo que eu vou usar de especificidade no processo produtivo que impacta na minha captação de recurso. Então, assim, começa a ter uma complexidade de entendimento, estou dando um exemplo, né? Que aí eu acho que caracteriza cada vez mais essa questão da área com nome e sobrenome, né? Então, ela vai ter interseção com diversas outras áreas, ela vai, na percepção, né, que eu tenho, até se for olhar, por exemplo, o Cambridge Institute for Sustainable Leadership, que seria uma referência mundial de formação de pessoal, ele nasce de engenharia, e depois muda para Judge, ali do lado da Judge, ou seja, business, mas é um pool de gente com inúmeras expertises diferentes. Tem gente de química, mecânica, tem gente de legal side, porque vai ter agora tem toda uma discussão de litigation, né, de riscos legais associados a isso. Então, e daí isso também é uma outra complexidade, né, equipes multidisciplinares também, né, então uma formação muito diferente, que não é mais aquela coisa, não, é só o economista ou o contador, né, que está se preparando para isso. E eu acho que em cima disso, né, não só as especificidades, né, mas a gente tem tranches, a gente tem ondas, né, de necessidades em algumas áreas específicas, né. No atual momento, assim, eu sinto bastante a questão de necessidade desses profissionais nos subsistemas de crédito, né, porque daí a gente fala, né, de emissão de títulos de crédito de carbono, o pessoal que tem a especificidade nesse sentido, que saiba olhar isso, mas crédito como um todo também é um ambiente que está muito aquecido, muito propício para todo o ambiente de ESG, você concorda? Porque vamos pensar, né, a gente aqui no Brasil, a gente tem até a gente é muito baseado, né, em financiamento, em empréstimo, né, o nosso mercado de capitais, inclusive, ele é relativamente pequeno, né, comparado com economias mais desenvolvidas, né, e daí eu, por exemplo, estou lá na minha instituição, estou dispondo aquele recurso para determinadas corporações e qual é o risco que eu estou trazendo para mim? Eu consigo entender qual é a exposição ao risco climático físico dessas pessoas para quem eu estou emprestando dinheiro? Por exemplo, estou emprestando para áreas costeiras. Essa área, a previsão é que ela vai existir em 2050, ela vai estar alagada? Ela vai existir em 2100? Qual é o meu horizonte temporal? Porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? A cidade de Salvador, para quem conhece, as projeções para 2100 não tem mais Porto da Barra, que é a principal praia turística, né? Não tem mais o Lobato, que é um bairro, né? Então, isso são projeções científicas, né, do que se espera. Então, o que é o impacto disso na concessão de crédito, né? Por exemplo, a gente está analisando, vou conceder crédito a setores que são altamente suscetíveis a variações climáticas. Então, seca, né? Eu tenho ali um evento de seca expressivo, por exemplo, em 2021, né, teve uma seca expressiva, essa nossa matriz energética no país, então, a seca direto, tu já pensa em agro, né, o agronegócio ali, então, como é que eu tenho ali meus seguros em relação ao agro? Além disso, nossa matriz energética no Brasil não é super baseada em recursos hídricos, então, eu tenho ali um impacto de falta de água para minha matriz energética, precisa acionar a termoelétrica, aumenta o custo da energia, tem um aumento no custo dessas empresas. Isso eu estou prevendo, ideal, até o contrário. Se a minha empresa mostra que ela tem aí uma eficiência energética e uma diversidade, né, que ela tem fontes alternativas de recursos renováveis, por exemplo, que ela tem lá o seu painel solar e tal, que ela é autossuficiente em energia, isso tem, por exemplo, um mitigador de risco que eventualmente pode fazer com que o repasse seja, né, mais... seja subsidiado, né, por exemplo, né, então essa reflexão é importante, então, né, e sem falar risco de transição, né, então, por exemplo, estamos falando ali de risco físico, mas de transição, ou seja, dependendo de como o mundo está girando aí, a gente está vendo as barreiras aí que estão sendo colocadas de acesso a mercados, né, decorrentes de várias questões, se a gente for falar de desmatamento, for falar de emissão de gás carbônico, né, então o carbon footprint desse produto é muito alto, vai ser sobretaxado. Então, de novo, estou no setor financeiro, você está concedendo, você perguntou crédito, né? Está concedendo um recurso. Qual é a minha exposição? Como é que isso é afetado? Então, acho que realmente o profissional entender isso, né, faz todo sentido, é importante, né, para subsidiar
que a corporação tenha uma análise adequada de riscos e de oportunidades, né? E que saiba explorar isso melhor em produtos, né? E a gente acaba tendo meio que um gap, né, de tecnicidade, né, desses executivos, desses profissionais, né, porque, bem ou mal, o assunto é tão amplo, né, que por isso que a gente precisa até meio que quebrar em algumas áreas, né, justamente para a gente ter os especialistas, né. Claro. Obviamente, o executivo principal de uma estrutura, ele tem uma visão um pouco mais generalista, mais estratégica, mais profunda, né, mas mesmo assim é necessário o time de base, dar suporte, cada um com a sua especificidade, o seu conhecimento em algum setor específico, né? Algum segmento específico, quis dizer. Então, é um desafio, é um desafio. Não, e esse ponto que você levantou interessante, né? No ano passado, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, me convidou para dar uma aula que era dedicada ao setor de infraestrutura. Gente, é um mundo, porque o setor de infraestrutura, e é aquilo que você falou, o conhecimento é absolutamente dedicado àquilo. Você vai discutir, por exemplo, uma emissão de green bond para saneamento. Tem várias peculiaridades ali. O doing business do saneamento, ele justifica green bonds anyway? Ou não? Por exemplo, já tinha gente que questionava, não, peraí, isso é o business as usual deles, né? Então, por exemplo, eu quero ver fazer saneamento na cidade pequena que ninguém quer pegar, né? Então, assim, Exato. querer descer em níveis, mas, ou seja, os setores, né? Energia, você vai discutir energia, você vai falar, óleo e gás é um mundo em si de discussão, vai discutir carbon capture and storage, as tecnologias para poder mitigar a emissão de um setor desse, ou não, vou discutir só renováveis. Em renováveis, vou tentar entender e aprofundar a biomassa, né? O Brasil, com essa questão, né, o nosso potencial, quais são as controvérsias, né? Tipo, não, mas biomassa é uma energia renovável, tá? E é toda a discussão do tipo, eu estou usando área que poderia estar plantando alimento para produzir energia. Então, é bem interessante você estar trazendo, ou seja, o conhecimento setorial, né, e específico de cada indústria e de cada segmento, ele traz, né, várias peculiaridades ali que vão compor e subsidiar melhor, né, uma análise, uma tomada de decisão, uma construção de produto, né. E a gente que está observando, né, toda essa movimentação de profissionais, né, e aí a gente fala desde analistas aí até, né, os executivos, o C-level dessas estruturas, me corrija se eu estiver errada, né, mas assim, quando a gente olha para um perfil de líder, né, dentro dessa estrutura, sem falar do aspecto técnico, que é o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de skills comportamentais, né, parece chover no molhado, mas assim, não é, né, quando você analisa profundamente o significado do que eu vou falar, né, ele precisa ter a flexibilidade e adaptabilidade, justamente porque as demandas que estão ligadas aí nos subsistemas, como elas mudam rapidamente, né, e o líder, ele precisa ter essa capacidade de se adaptar às novas condições de ambiente diferente, ter a visão sistêmica, estratégica, ser ousado, ao mesmo tempo coerente, isso afeta muito o perfil do executivo que a gente contrata para fazer uma diferença na organização, né? Então, de novo, parece chover no molhado, né? O que é o perfil comportamental de um líder aí dentro de uma área de SG, né? Ter uma flexibilidade, uma adaptabilidade. Poxa, mas a gente busca isso em diversas áreas, em grandes executivos, enfim, mas parece que não é só ao pé da letra, de fato a pessoa precisa genuinamente viver essas características, ter essas características intrínsecas nelas, né, então isso faz a diferença no momento da contratação. Você vê alguma outra característica nesse sentido? Essa questão que você falou da visão sistêmica, eu acho que é bem importante, e daí não é que sejam de mulheres, mas eu acho que tem muito mentes femininas, tanto que é uma característica bem normal, tá? A gente está entrando aí em fóruns de discussão e começa a ver cada vez mais uma presença feminina maior quando é ESG e sustentabilidade, não só. E não precisam ser mulheres, mas esta mente que eu acho que ela é mais aberta, né, a interconexões, né, é menos linear, né, ela é muito mais generalista,
Tem técnica, e tem muita técnica, só que a complexidade também é que são técnicas que descem em diferentes setores, então você normalmente tem que, é aquilo que eu estava falando, você inclusive vai ter que gerir pessoas absolutamente diversas, né, de áreas muito diferentes, você não tem mais aquela questão, vou dar um exemplo assim, eu antes vinha de auditoria externa, auditoria interna, gestão de risco, é mais linear, né, valuation é mais linear, né, então, eu acho que isso é a dificuldade que vem, né, associada e a oportunidade, eu acho, porque quando a gente vem pensando, e os objetivos também que se pretende alcançar são muito diversos, né, se for até tentar qualificar sustentabilidade, se você abrir, explodir o que está dentro de ambiental é gigante, social é gigante, governança também. Então, até isso, e tudo ainda está muito em construção, então não é tão set and done. Então, se você pegar, por exemplo, frameworks de agências, de investidores, de fundos, você vai ver áreas de sobreposição. Então, às vezes, um delimitou saindo na divisa do ambiental para o outro já começou, é social, é governança, tem coisas que são consideradas como prioridades para uma análise e num outro framework não será, porque como os frameworks de análise também estão sendo construídos, né? Então, vou dar um exemplo, tá? As agências de rating ainda estão apanhando muito. E por que estão apanhando? Porque uma, por exemplo, vai classificar uma empresa com um rating, a outra vai discordar, né? Ela vai classificar absolutamente diferente, porque ela está considerando com outra lupa, né? Só que isso dá uma insegurança, né? E daí quem está contratando aquilo vai dizer por que você é melhor, porque então muitos começam a desenvolver seus próprios frameworks de análise, né? E daí, em termos de formação de profissional, se por um lado você tem um problema na indústria, você tem uma oportunidade, porque se começa muita gente a querer também desenvolver seus próprios frameworks, eles começam a querer gente especializada dentro de casa, né? Nem que seja dizer o seguinte, ok, eu até compro a agência, né? Então, assim, mas entenda, as agências receberam já muitas críticas, estão cada vez melhores, né? Assim, então, você vê os estudos, né? Mas é só porque é difícil, é muito complexo, né? A parametrização, né? Parametrizar e padronizar é muito complexo, né? E chegar a um consenso de fato, né? De como analisar, dado que você tem diversas variáveis de diversos setores, né? O entendimento está andando numa velocidade muito rápida, né, no mundo inteiro, né? Bom, aí a gente vai começar a entrar até nos impactos de ansiedade nas pessoas, porque não tem fim, né? Você nunca consegue estar acompanhando tudo que está acontecendo, né? Olha, vocês estão facilitando muito o meu trabalho aqui, que é hoje não atrapalhar vocês, porque eu já estou aqui com pipoca e Coca-Cola daqui ouvindo a conversa. E aí me veio, vocês falaram muito, né, dos profissionais envolvidos, eu falaram uma parte do papo foi em profissionais, né, que estão, acho que levando adiante o ESG como um elemento importante para os negócios das empresas. Mas quem é esse profissional? Porque vocês falaram, poxa, tá faltando gente no mercado, né? A Vivi falou a dança das cadeiras, tava numa empresa ontem, hoje não tô mais, amanhã eu vou para outra, mostra o mercado aquecido. Quem é esse profissional? Se alguém que está ouvindo a gente fala, puxa, eu gostaria de aproveitar uma oportunidade, eu me identifico, né, com o tema, com a prática de ESG. De quem que a gente está falando? É uma formação específica? Tem cursos livres que ajudam? Você precisa ter um doutorado como a Vivi? Como é que funciona? Eu acho que tem diferentes níveis aí, né, de formação. A gente chegou a fazer alguns estudos até no começo ali tô falando da gente, da minha parte acadêmica, né, e em alguns levantamentos que a gente acessou e que fez, percebeu que no estágio que estava, tá, nós estamos em 2023, esse estudo foi final de 2021, para cá, né, no Brasil, e daí a Ana que me corrija aí se ela já está vendo evoluções mais significativas, como faltava tanto profissional, qualquer curso já estava fazendo a diferença, entendeu? A pessoa, nem só curso, o cara ter se filiado a algo, tal, qualquer coisa que já dissesse, esse cara começa a ter alguma coisa, né? Ele já sabe mais do que o outro, porque não tem, né? Então isso aí já começava a ser um diferencial. É claro que quanto mais robusto, melhor o seu diferencial e mais valor agregado. Então, por exemplo, tem curso gratuito hoje aí, de graça. Se você for ver, Banco Mundial tem coisa gratuita boa, B3 tem gratuito bom, Coursera tem algumas parcerias, tá? Com a Universidade de Zurique, Universidade de Copenhague, tem, eu acho que até com o CFA. Não, do CFA não é, eu acho que o CFA chegou a dar bolsa de estudo, mas o do CFA não chegou, acho que foi bolsas, né? Foi bolsa. Isso mesmo, Então, você acha coisas gratuitas, né? Para tipo, não, tô sem dinheiro.
Tem alguns que são mais robustos do que outros, e dependendo qual é a intenção da pessoa. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com fundos de investimento e na parte de investimentos. Talvez então CFA, ESG, né? Vai lá pegar um certificado do CFA, né? Pode ser algo bem interessante. Eu quero algo corporativo, eu quero algo que não seja o certificado agora, eu não estou na dúvida, eu acho que eu quero trabalhar com crédito e tal. Estou a fim de fazer uma especialização. Bom, tem bons produtos por aí, né? Tem um MBA, por exemplo, que está saindo na FIA USP. Eu sei que acho que tem coisa na Academia Global do Agronegócio da Dom Cabral, também tem coisa para agro. Insperagro tem também. Eu já dei aula num mestrado do agronegócio da FGV, também com esse viés de sustentabilidade muito bom, o pessoal debatendo, super qualificado. COPEAD, e a galera do Rio de Janeiro, COPEAD lá no Rio de Janeiro, né, que tinha o professor Celso Fonsaleme, tem uma história aí dedicada a essa discussão. Lembrando que agora tem Columbia University no Rio de Janeiro, né, com parcerias. A FAC, o FRJ, tá também para lançar aí uma especialização com esse tema também, que eu estou sabendo. Tem algumas referências muito boas aí também por exemplo, aquela professora Annelise Vendramini da GVSES, não tem o que falar. Se ela tiver no seu currículo ali, né, dando alguma aula, ela é ótima, né? Então tem alguns nomes, né? Professor Lua Santos para carbono. Gente, se ele apareceu, pega, porque ele é muito bom, né? Então, claro que faz diferença, né? Porque eu acho que é aí que a gente separa o joio do trigo, né? Aquela coisa assim do tipo, as pessoas, para me ensinar, para me capacitar, têm conhecimento. E claro que eu acho que tem cursos mais rápidos, né? Por exemplo, eu gravei um para Dom Cabral, mas a gente gostou bastante do resultado na FDC Store. Tem cursos, tem também o pessoal que se conecta, então as redes. Então a Brasf, a Clima, né? Que outra que tem aqui? Deixa eu pensar. Internacional, a GRASF, Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment. São cerca de 26 universidades top. Você vai ver assim, vai ter Cambridge, Oxford, Berkeley, Harvard tá também, Stanford tá. Harvard eu tô na dúvida, Stanford tá com certeza, Berkeley tá. Então, mas são 26 top no mundo, né? E elas são a referência hoje do que está sendo feito em Sustainable Finance no mundo. Então, assim, para o pessoal, às vezes as pessoas me perguntam, né? Tem alguma indicação para fora? Eu começaria pelos membros da GRASF lá, ver se alguma coisa te interessa, né? LLC, a London School of Economics, a Imperial College, né? Então, fora tem algumas referências muito boas, né? Eu acho que assim, então, assim, respondendo, acho que tem para todos os gostos e para todos os bolsos, e no nível, é claro, quanto mais for conseguir se aprofundar, né? E é óbvio, a pessoa, meu Deus, a pessoa fez um MBA, é diferente de fazer um curso grátis da B3, né? Essa pessoa fez um mestrado, né, fez um doutorado, tem uma tese aí defendendo, né? Então, claro, só que daí depende da demanda também, né? Se eu quero ser um trainee no banco, eu preciso do meu doutorado, né? Assim, então também eu acho que tem isso, né? A gente não tentar virar um Titanic, né? Assim. Eu concordo, Vivi. Na verdade, assim, você reuniu aí grandes instituições que têm uma marca muito forte. Eu ia citar parte delas, você trouxe até algumas mais interessantes que para mim é novidade, muito legal. Mas é o que você falou, depende do nível do profissional, né? Se é um novo entrante, enfim, então ele obviamente pode partir aí para coisas iniciais, alguns cursos gratuitos, até porque ele precisa entender se está alinhado com a aptidão mesmo, ou se é uma onda de, enfim, luxo, digamos assim. Puxa, eu ouvi falar sobre ESG, acho muito legal e quero entrar nisso. Às vezes o cara, ele estuda profundamente e fala, mas não tem a ver com a minha expectativa, o meu entendimento técnico, o que eu gosto de fazer, o que eu vou querer fazer para a vida. Quando você vai para um executivo de alto nível, né, acho que aí os MBAs cada vez mais profundos aí, detalhados, eles são o caminho mais assertivo, né, mas não tem o certo e errado, né, para falar a verdade, né, não tem o certo e errado nesse sentido, e aquele profissional que está escutando a gente, que está no início de carreira, eu acho que deve, pelo menos aí ter instituições aí de renome, que estão distribuindo os cursos gratuitos, né, até para ter uma profundidade um pouco maior sobre o assunto e entender se faz sentido, né, mas invariavelmente gostando, querendo aprofundar, cada vez mais o nível de conhecimento nivelado de uma forma muito específica, né, também acho que desdobra num outro assunto que talvez a gente
pode até já inserir, que é a questão da remuneração, né? Então, assim, a gente entende que o salário mensal e as variações, né, de remuneração tem um range extremamente elástico, né? Mas cada vez mais que a expertise ela é disseminada e ela é aprofundada, né, você consegue angariar patamares de total cash, de total compensation muito, muito atrativos, né, mas isso também em todos os segmentos, né, então não só efetivamente dentro do mundo ESG, mas falando do mundo ESG, em termos de pacote de remuneração, vamos falar aí de um analista até um head de área, né, sem destrinchar muito as particularidades, né, a gente está entendendo aí que a gente tem uma elasticidade de R$ 5.500 até 35, 40 mil reais, fora todos os outros benefícios que são pagos, porque varia de indústria para indústria, e também a questão de remuneração variável que está atrelado aos compromissos e responsabilidades inerentes à cadeira e que geram algum tipo de rentabilidade de resultado, e aí compõem o total cash do profissional, né? A gente tem visto esse range, um pouco para mais, variavelmente pouquíssimo para baixo, mas para cima, assim, o espaço é muito grande, né? E aí está totalmente correlacionado aos cursos aí de expertise que a gente falou. Muito legal. Puxa, quero agradecer muito a vocês duas, né, por essa aula muito intensa, né? Vocês talvez tenham ideia, mas eu tenho certeza do que eu acabei de ouvir aqui, né? Então, é a mesma experiência que o ouvinte teve, né, de uma chuva de informações absolutamente relevantes e embasadas, né? Como eu não poderia esperar outra coisa que não fosse isso, conhecendo vocês. Então, Vivi, quero te agradecer muito por participar hoje. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida, de modo que doar um pouquinho aí do seu tempo tem um valor enorme. Obrigado, viu, Vivi? Imagina, eu que agradeço, né? Falei aqui como Viviane, né? São opiniões pessoais, não estou representando nenhuma instituição, mas fico sempre à disposição. A Ana me ensinou um monte, me deu várias informações aí, eu já vou divulgar para todo mundo dizendo, escutem esse podcast aí, que principalmente na parte final ela já diz onde que está o pote né, no final do arco-íris ali. É isso aí. Ana, mais uma vez, obrigado por participar, é sempre muito bom ter você aqui, eu espero você mais vezes aqui no podcast. Obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada, conta comigo, Vivi, foi ótimo também, assim, acho que a troca foi super verdadeira, muito legal, obrigada, conta comigo aí nos bastidores do que você precisar, a gente se conecta, né, e claro. Obrigada pela oportunidade novamente, gente. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi a Viviane Torinelli e a Ana Carla Guimarães, esta aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?